pessoal, estou recebendo aqui Cláudio Góes, essa pessoa incrível, porque vocês precisam conhecer. Hoje vocês vão conhecer ele de forma diferente. Essa pessoa alegre, com objetivo na vida, com propósito. Cláudio, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por abrir aí a sua agenda. E eu espero que o pessoal curta muito a nossa entrevista. Poxa, muito obrigado, Érica. Obrigado pelo convite. Você já abre o seu programa falando sobre alegria, né? Sobre a gente. E a gente é isso aí mesmo. Ser humano que trabalha, que trabalhou muito e está aqui sempre feliz com a vida. E com muitos amigos, né? Isso é importante. Cláudio, não tem como não pensar em alegria, mesmo porque a história da sua família, a história, quem não conhece a tradicional vinícola Góes. Pessoal, eu viajo o Brasil inteiro com os cavalos, eu vou para o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e quando eu chego, o pessoal fala assim, você não trouxe um vinho do Góes? Então, às vezes, lá no interior do interior, sabe, Góes? Uma vez eu estava lá em Cambará, no Paraná, é uma cidadezinha. Cheguei lá, gente, tinha o quê? Um super distribuidor nosso lá, de mais de 30 anos. Família Guaita. Isso, então assim, eles são conhecidos nacionalmente e, claro, internacionalmente. E hoje eu quero, assim, deixar o microfone aberto para você contar para nós, para você se apresentar. E eu quero saber essa trajetória do Cláudio na Vinícola Góes, porque você que está à frente, né? Estou à frente numa família que me orgulha muito. E até essa oportunidade se me dá aqui de fazer essa introdução, dizendo, poxa, o Cláudio feliz, o Cláudio alegre. E as pessoas, muitas me conheceram na época da prefeitura, né? Onde eu estava sempre muito sisudo, muito tenso, compenetrado, tenso. Eram muitos problemas. Desde o primeiro dia, me lembro, né? Da prefeitura, quando a gente entrou lá e encontrou uma situação muito precária. Em 2017, janeiro de 2017. Quem não se lembra daquela marginal que não existia? Aquilo era o símbolo dos problemas da cidade. E desde lá, depois febre amarela, que é lá na região do bairro do Carmo, né? Que aconteceu o primeiro foco de febre amarela no estado de São Paulo. Me lembro, fui chamado pelo secretário lá em São Paulo da Saúde, dizendo, olha, vamos interditar São Roque. E aí eu lembrava do turismo, como é que vai fazer? E a gente conseguiu contornar, enfrentou depois greve dos caminhoneiros. O Brasil ficou parado na minha gestão e depois a Covid. Então, imagina, fora os problemas daqui. Então, a gente enfrentou muitas coisas, né? E às vezes fica aquela história, o Cláudio, que é o prefeito que é de poucos amigos, cara fechada, não gosta do povo, só gosta do rico, né? É o que ficam rotulando, né? Uma bobagem, porque nasci já dirigindo caminhão desde moleque com meu pai, com meus tios. Engarrafei muito vinho, lavei muita garrafa, quer dizer, trabalhei sempre no meio do povo, depois na vida comunitária, na vida social, com a religião lá no bairro, com as atividades de futebol, e depois veio o trabalho, né? O trabalho, depois da formação que eu tive de administrador de empresas, eu fui para o trabalho muito jovem. Então, hoje Qual idade, Cláudio? Poxa, eu me formei com 21 anos. Olha! Desde mocinho, nunca perdi um ano na escola. Estudei ali na escola de Canguera, na Euclides de Oliveira. Depois vim para o Manailane. Olha! Saía de Canguera às 6h30 da manhã para a aula começar às 7h10 ou 7h20, se eu não me engano, naquela época. São Roquense puro. Puro, pegava o busão lá cedo. E depois estudar em Sorocaba, na atual Uniso, que era a FACAS, né? Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba. Me formei em 84, então com 21, 22 anos. E aí logo ali eu já comecei já estava, né, junto com os pais, com os tios. E meu pai, eu morava naquela casa onde é hoje o Vale do Vinho. Certo, bem na entrada. Todo mundo conhece o restaurante Vale do Vinho. Sim. Morava ali, era uma casa pequena, a casa dos meus pais. E dos meus avós, eram todos ali em volta da adega. Então a vinícola era bem familiar mesmo? Bem familiar, pequenininha. Eu me lembro da época que tinha 5 funcionários. Olha. Sendo que 2 tios meus eram 2 funcionários juntos ali com mais 3 ou 4. Eu me lembro de moleque, eles rotulando a garrafa dos vinhos ali na mão. Olha. O meu tio, o Tito, né, o Henrique, que hoje também ele é agricultor, né, tem as plantações aí de soja na região. O Rui, que sempre cuidou de animais. Você acha que deve conhecer o Rui, né, que ele sempre ali
a parte da pecuária. E o meu pai, que estava na vinícola. Então, desde mocinho, no meio deles, e dirigindo caminhão, fazendo entrega, engarrafando vinho. E depois, com 20, eu me lembro, com 22, 23 anos, nos foi oferecido a título de arrendamento o Quinta Jubair. E aí que começou mesmo com força. Por quê? Porque o meu pai falou para o meu tio, me lembro até hoje, olha, não precisa, né? Eles estão oferecendo o doutor, né, que era o Deus Venir, filho do Jubair, não é da sua época aqui em São Roque, mas os mais antigos aí se lembram. E ele tinha falecido e o filho médico. O filho médico tentou tocar a empresa à distância, não conseguia, e ele chegou e ofereceu para o meu pai. A madrasta dele era casada com o meu avô. Tinha essa relação de afinidade com a gente. Sim. Não éramos parentes, né? Mas tinha essa proximidade. E aí que meu pai falou, olha, não vamos pegar não, né? Arrendamento, vamos tocar o que é da gente aqui, já que né? A gente precisa trabalhar. Aí eu falei, não, pode assumir que eu pego. Eu falei assim pro meu pai. Ele se assustou, daí meu tio me deu muita força, o Roque, né? O apelido Tito. E aí a gente foi desde mocinho. 2 anos depois eu já estava tocando a vinícola com eles. Porque na pequenininha, na Quinta Jubair, tinha 2 funcionários e 3 clientes. E eu fui recuperando, retomando e fazendo todo o trabalho. Você vê, né? A ousadia. Foi um pouco de ousadia, de loucura, de não fazer conta, de E jovem, né? E trabalhar jovem. Eu acho que isso falta um pouco para os nossos jovens. Esse interesse, essa ousadia, Mas né? eu conto isso com muito orgulho, com muito gosto e faria tudo de novo. Me emociono até, porque faria tudo de novo porque deu certo, né? O resultado veio e a gente, na verdade, acho que todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo. Seja um pouquinho mais velho até, mas o jovem, ele tem que correr atrás do seu ideal. Ele não pode ter medo. As coisas dão certo. Com trabalho e com honestidade dá certo. Não tem jeito de dar errado. E se né? der errado? Se der errado, você faz tudo de novo. Não tem problema nenhum. Jovem. Saúde, principalmente, e credibilidade, né? Então, honestidade. Então, você sempre vai ter alguém estendendo a mão para você. E foi nisso. E aí, com 2, 3 anos depois, eu estava tocando a vinícola com os tios, com meu pai, com a minha tia Leia, que sempre foi um esteio ali também. E, nossa, a gente só foi mudando, crescendo, trabalhando. E a Quinta Jubaíra é ali na estrada, antes de chegar em Canguera, onde tem as parreiras. Sim. E é ali que eu iniciei. E depois voltei lá para a Matriz, onde é a Góis hoje lá, onde tem o restaurante, né? São 3 restaurantes lá. E a coisa foi dando certo, então... Essa é até uma pergunta que eu ia fazer. São tantos anos de tradição, né? E eu fico pensando como ele consegue manter, como ele consegue inovar e estar atuando no mercado nacional. Como você trabalha tudo isso? Sem contar a parte turística, né? O que se transformou ali, né? O Turismo roteiro tem do história. vinho, né? Olha, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o porquê que deu certo o desempenho da Góis e da empresa familiar Góis. Primeiro porque, logicamente, tem que dar resultado. Se não der resultado, só dá briga, né? Com certeza. Onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, não é assim? Sim. Então, graças a Deus, deu sempre pro pão. A gente nunca foi milionário, nunca, nem rico. Sempre remediado, sempre ali fazendo certinho, gastando Pé no menos. chão. Pé no chão. Isso sempre. É importante falar também, essa turma que não tem nada de berço de ouro, gente. É muita luta mesmo, né? E a Góis, o que na verdade eu enxerguei? Eu enxerguei um setor do vinho de São Roque que estava com as parreiras já em decadência, não tinha mais uva plantada, colocavam a culpa no clima, colocavam a culpa não sei no quê. É nada. Faltava era inovação, faltava era investimento em tecnologia. Certo. A gente foi perdendo o espaço para o gaúcho. O gaúcho plantou uva, o gaúcho fez o vinho, o gaúcho vendeu o vinho aqui em São Paulo. E a gente aqui dentro de São Paulo não tinha mais uva para plantar. O porquê? Porque a uva tinha um valor agregado muito baixo. Então não valia a pena eu plantar uva para vender para o vinhateiro. Sim. Porque o vinhateiro já comprava o vinho lá do Rio Grande do Sul, então ele já tinha outras coisas e o gaúcho também chegando aquela coisa. E as pessoas foram saindo do ramo. Então, deixaram de plantar uvas, venderam as suas áreas para pousadas ou para, na época, muitas chácaras, né? Sim. Outras atividades. Atividades rurais aqui também nunca tiveram muito sucesso, até porque a região tem essa topografia, né? Muito acidentada. Então,
grandes extensões de terra para plantio em escala nunca foram aqui. Enfim, aí a gente trabalhou muito, fomos para o sul, adquirimos uma vinícola em 89, lá na Serra Gaúcha. Então, nós estamos no Rio Grande do Sul há 11 mais 25, há quase 40 anos. E o moleque já estava no meio dessa aí também. Molecão, e a gente foi lá atrás da uva, do vinho, e aí sim, com essa organização da oferta da matéria-prima, a gente foi posicionando. E é importante a sacada. Eu tive a sacada de não colocar o vinho, na época, no atacado. Porque o vinho no distribuidor atacadista, ele explora muito a indústria. Sim. Ele explora muito na questão preço. Para vender bastante, vende barato. Sim. E a gente, quando tem uma marca, tem que preservar a marca. Então, a gente falava, olha, vamos trabalhar no varejo. Vamos trabalhar no formiguinha. Já no varejista. Então, ao invés de o meu vinho mandar lá no atacadista, eu entregava Sim. no supermercado. Eu Entendi. entregava nos pontos de venda. A gente ficou especialista em distribuição por isso. Então, e direto com o ponto. Para você o quê? Para você anular um elo de distribuição e valorizar o seu produto. Então, E conseguir se manter, né? E aí a gente foi melhorando a embalagem, foi melhorando a apresentação, o vinho. Aí entra a família. Aí entra a família, porque os tios, né, sempre me deram muita força. E eu fui com o crédito deles, eu fui correndo e fui trazendo as coisas boas. Depois, familiares nossos da minha geração foram também para a área profissional especializada. Então, nós temos hoje um agrônomo, um engenheiro agrônomo na família, o Marcelo. Nós temos um engenheiro químico, o Fernando. Nós temos 2 enólogos. Um é o Fábio, o outro é o João, que já é da 5ª geração. Olha. Então, e é o quê? Especialização profissional. Foram estudar. Estudaram, vieram, estão fazendo o melhor que podem e a gente tem conseguido, então, unir o trabalho, o profissionalismo numa empresa familiar e, logicamente, o produto lá na ponta. E depois vem o turismo, né? Que acaba mostrando tudo isso para o consumidor. Você... Me lembro eu acho que foi, eu não me lembro a data certa, mas eu acho que foi 87 ou 88. 1987 e 88. São Roque já recebia a gente, desde a época das festas do vinho. 85 foi a última festa do vinho em São Roque. Por quê? Porque teve uma grande chegada de público, visitação, e esse público todo aí ficou mal atendido em São Roque. Se imagina uma cidade que em 85 não tinha mais do que 50 mil habitantes, e num dia só recebeu 50 mil visitantes. Demais. Não aguentou. Era ônibus para todo lado, era gente arrumando porta para arrumar um banheiro, não tinha comida. Aí decidiu-se acabar com a festa do vinho, que era famosa, que deixou São Roque conhecida, na né? história, né? Eu estou seguindo uma linha aqui, vamos ver se eu estou acompanhando, porque eu já estudei bastante a história de São Roque. E aí o turista começou a ir para onde? Para as vinícolas. E eu falei, eu me lembro também, falei para os meus dois, para o meu tio e para o meu pai. Falei, olha, vamos colocar um trailer para fazer lanche, para atender o turista que está chegando aí. Mas por quê? Eu falei, olha, porque a gente precisa fazer pelo menos um lanche, uma lanchonete, para fazer um salgadinho ou um lanche quente. O único lugar que tinha em Canguera era o Bar do Jair, o Bar Canguera. E não tinha nenhuma chapa de fazer lanche quente, imagina. Eu falei, olha, aí montamos um trailerzinho na entrada da vinícola. E aí a primeira lanchonete ali do Roteiro do Vinho, e aí... Foi um trailer. O primeiro restaurante. O primeiro restaurante foi da Dona Isabel, ali dentro da vinícola. A Isabel é mãe do Nelson, do Júlio, que tem o restaurante Itacolomi. Tá. Ela foi o primeiro restaurante ali do Roteiro do Vinho, foi montado dentro da Vinícola Góes com a Dona Isabel. Depois veio Tia Lina, depois veio o Vale do Vinho, em 2001, que você já se lembra, né? Que você frequenta lá desde mocinha. Eu acho que eu fui na inauguração, não era tão mocinha, mas eu não era tão velha. O prefeito era Zito Godinho, Zito Garcia. Zito Garcia, isso mesmo. Foi na inauguração. E foi um dos primeiros restaurantes. Mas começou tudo com uma lanchonete ali, que a gente falou, olha, o turista está chegando aqui, hoje ele já encontra o nosso vinho lá no supermercado. Se ele vier aqui e ver só o vinho, precisa ter mais atrativo. Com certeza. E hoje está aí. São mais de 50 restaurantes, tem
tem pesqueiro, tem, Tem de cervejaria, tem museu do carro, tem hotéis. Explodiu, né? Explodiu. É uma coisa que... Mas foi feito bem, de uma forma bem correta, né? Lá na ponta da estrada do vinho está a Góis, está a Tialina, então todo o roteiro hoje colhe essa coisa, essa semente que foi plantada lá atrás. Não é de hoje, lógico. Não fomos nós que inventamos o turismo de São Roque. O turismo de São Roque existe desde quando existe o vinho. Desde quando existe também o turismo religioso, né, que a gente respeita muito, que é o São Roque. Mas o vinho é, sem dúvida nenhuma, o grande carro-chefe de toda essa história que mudou a vida de São Roque. Porque o turismo é um fazedor de emprego, né, nato, né? Exatamente. E traz a renda de fora para dentro. Então, é isso. A gente fica muito feliz por ter vivido essa história. Você me dá esse espaço para registrar isso. Porque às vezes as pessoas... Porque essa é a nossa curiosidade. Então, esse é o intuito, sabe, do programa. Eu quero tirar das pessoas não só a história, mas a parte... Claro que todo mundo tem desafios. Eu tenho certeza se eu falar assim, olha, nesse tempo, qual foi o pior desafio que você passou? Mas eu prefiro falar assim, eu perguntar para você, Cláudio, o que mais te marcou, um momento de conquista, de alegria, você com a sua família em relação ali à vinícola, ao trabalho de vocês, que você quer compartilhar? Eu prefiro fazer essa pergunta. Todo mundo tem que entender que o processo não é fácil. Não. Igual as pessoas que têm o pé no chão, acho que elas entendem o processo das coisas, o trabalhar todo dia, o acordar cedo todo dia, o ir dormir tarde todo dia, fazer além, porque senão você não colhe. Se você não plantar de verdade, você não colhe. Agora, se você plantar, você colhe, né? Ali foi um exemplo de uma família perseverante, muito trabalhadora. Então, eu digo, e de novo, não fiz nada sozinho. Eu estava no lugar certo na hora certa. Tive, vamos dizer, uma formação acadêmica na área de administração e tinha ali tios, pai, sempre trabalhadores. E todo mundo, do jeito que você falou, do jeitinho que você falou. Acorda amanhã e vamos começar o dia. Finalizou o dia, vai dormir em paz, vai descansar e no outro dia começa tudo de novo. Poxa, mas tá difícil. Tá difícil? Vamos mais forte ainda, mas nunca desanimar, né? Nunca você achar, poxa, vou passar alguém para trás hoje porque o negócio não tá fácil. Não, o mais fácil que tem é trabalhar. Né? O mais fácil que tem. E é o mais prazeroso de tudo. Então, a gente fez isso e continua fazendo. Então, as gerações que vêm ali hoje são um orgulho. Eu já, até outro dia, eu já me sentia sempre o jovem, né, que vinha. Agora eu já estou me sentindo o mais velho que tem que colocar outros na gestão e as coisas seguirem. Na linha sucessória, Na linha de uma empresa que está crescendo junto com né, a empresa e a família também. E a gente vai explorando e vai incentivando, porque, como você falou, além do produto, nós temos o que atende o mercado, né? Nós temos essa coisa do turismo, e o turismo é uma coisa muito forte para São Roque hoje. Muito. O que você vê como futuro do vinho nacional no Brasil? Poxa, que pergunta importante. É uma dificuldade o Brasil. Vamos lá. O Brasil... Uma dificuldade. Vamos ter fé, brasileiros. Para tudo. E para o vinho não é diferente. Mas aí tem oportunidade. Vamos rapidinho para as pessoas que não têm muito conhecimento com o setor do vinho. O vinho no mundo ele tem um consumo per capita razoável. Europa, aí fala-se, vamos falar Portugal, Itália, Espanha, França, tem um consumo per capita de mais ou menos 60 litros por habitante ano. Então, a Érica tem um consumo médio de 60, você toma 60 litros em média por ano na Europa. Média, lógico. Se você não toma isso, alguém vai tomar por você e forma a média. Na América do Sul, Chile e Argentina são os dois grandes países tradicionais em vinho. Tem um consumo médio de mais ou menos 15, 18 litros per capita. Cai bem, né? Cai bem, ainda é bom. E o Brasil, você sabe? Não. O Brasil consome hoje 2,2, 2,5 litros. Por ano? Em média, por habitante, por ano. É nada, né? Nada. Então, 2 litros e meio, você toma em uma semana ou em um mês, né? Mas a média diz que você toma isso na média ano. Então, tem muita gente que não toma vinho. O mundo hoje tem uma certa decadência no consumo de álcool.
cada vez mais estão buscando consumo de produtos com menor teor alcoólico. E isso não é diferente aqui no Brasil. Mas na Europa, em especial, então existem muitas... A queda de consumo de vinho, né, ela é razoável. E aí esses países que produzem mandam para onde? Pro Brasil. Mandam para o Brasil. Trocam com o governo brasileiro o mercado. Taxas menores. Exatamente. E ganham a concorrência do nacional. Exatamente. Eles compram a nossa geladeira, o nosso carro, a tudo, nossa né? soja. Não é no o vinho, boi, é no a nossa agro, é em tudo. laranja. Eles compram lá, mas aí nós temos que dar o mercado do vinho para eles. E damos o mercado do vinho, o Brasil dá o mercado, que é o consumo dos vinhos, com baixo custo. Então, eles entram aqui com a tributação de importação perto de zero. E nós aqui pagamos quase 50% de uma garrafa de vinho é imposto. ICM e IPI, fora as outras taxas, né, de custos aí. Então, o Brasil tem essa dificuldade. Agora, oportunidade, exatamente aí, no baixo consumo. Se o consumo no Brasil aumentar para 3,5 litros, né, que ainda é pouco, já vai ter uma produção de mais 1 litro, né? Se é 2,5 para 3,5, 1 litro versus 220 milhões de habitantes, são mais 220 milhões de litros no mercado. Então, a gente aposta nesse leve aumento e, por isso, a gente vai criando, inovando produtos, vamos dizer, que condizem com o nosso clima. Então, um branco, um rosé, com baixo teor alcoólico, como esse daqui, né? Fala desse rosé para mim aqui. Esse rosé é feito com uma uva Cabernet Franc. Cabernet Franc é uma uva fina, né? Que tem aqui, plantada em São Roque. Certo. Colheita de inverno. Plantada em São Roque. Cultivada em São Roque. Olha que especial. E está aí para ser degustado, né? E ela é derivada da uva de colheita de inverno. E aí você vai me perguntar, colheita de inverno, por quê? Porque no mundo, no Brasil principalmente, a colheita se dá no verão. Certo. Que é a época da fruta, né? Que essas frutas, elas amadurecem no verão. Porém, no verão no Brasil é muito chuvoso. O clima tropical do Brasil, diferente da Argentina da Europa também. e do Chile também, da Europa, o nosso verão é muito chuvoso. Então, isso atrapalha na maturação da uva. Além de muita água, né, que ela agrega, ela também traz os fungos, as pragas, as doenças. E a maturação ela não fica muito correta. Quando a gente faz um manejo fazendo uma segunda poda, a gente atrasa o ciclo para colher. Ao invés de colher no verão, colhe no inverno. Por isso, vinhos de colheita do inverno. Entendi. E com isso, a gente colhe essa uva em julho, imagina. Julho? Em julho, no inverno. Mas ela amadureceu quando? No outono. Certo? Porque o período dela de maturação é no outono e a gente colhe ela no inverno. Olha que processo. Isso, exatamente. E por que no outono? O outono no Brasil tem clima seco, chove pouco, e tem a amplitude térmica, que é a diferença do calor durante o dia com o frio que é à noite. Essa amplitude térmica, essa diferença, gera super qualidade nos vinhos. Olha. Hoje, e não é só em São Roque, não é só aqui em São Paulo. É sul de Minas, é na Bahia. Rio de Janeiro hoje tem vinícolas implantando. Aqui em Avaré, em Bofete, ali na região de Botucatu. Ribeirão Preto tem vinícolas. Então, hoje, o Brasil, nessa região do mapa, que inclui Centro-Oeste, até Bahia, não estou falando daquela colheita lá do Nordeste. Tá. Mas estou falando aqui desse sistema aqui que pega uma faixa no Brasil do pega mapa. O nosso clima, né? Pega esse nosso clima parecido. Então, inovação, super qualidade, vinhos premiados até no exterior. E a Góes também já tem recebido algumas medalhas fora. Então, isso para nós é o prêmio da cena, né? Da Mega Sena. É a colheita, né? É a colheita. É a colheita. E que bom, né? Que teu pai e seus tios estão aí para assistir, né? Isso. Isso é muito honroso, né? Isso é honroso ver o meu pai com 87 anos e ele está curtindo isso daí. Imagina o que eles viveram lá atrás, no tempo das carroças, né? Puxavam a uva do parreiral com burro lá. Acho que ele nunca imaginava, né? Eu acho que ele imaginou, mas, né?
não tinha o projeto, né? A proporção Não tinha um que projeto. Então, se tornou, a né? gente é muito grato por tudo que acontece aqui nessa cidade de São Roque, logicamente no mundo do vinho, com essa tecnologia aí que vem, com esse manejo, e com o nosso trabalho, que também, de novo, não cai do céu. Não. Né? Ninguém aqui nasceu com o negócio no colo. Teve que correr atrás e isso é prazeroso porque é a colheita. Vocês conforme trabalham em você falou. exportação? Temos algumas coisas sendo exportadas, principalmente suco de uva, para Certo. Portugal, para Inglaterra. Ó, Tem coisa lá fora. positivo. E o chopp de vinho, né? Que também é conhecido, o Grape Cool. Esse eu tenho que levar quando eu vou para Mato Grosso do Sul. Lá é muito calor, né? Aí tem que comprar aquelas... Aquele que vem 6, sabe? Tá, o vinho packzinho. E leva as garrafinhas. Nós estamos mandando para os Estados Unidos, em parceria com uma empresa aqui do Paraná. O chopp de vinho está indo para os Estados Unidos Que já. bacana. Então é muito, muito bom. Que bacana. Eu ia perguntar para você qual o vinho da vinícola Góes que tem uma história especial com você. Mas pela introdução da história, eu não sei se você quer falar algum ou eu deduzi que é o Quinta do Jubair. O Quinta do Jubair é a minha história particular, né? Porque era uma marca que ia morrer, tinha dois Eu não funcionários. imaginava que tinha a ver com você em Tem a ver especial. com a minha formação. E eu me lembro... É um dos mais vendidos? Não, Foi. não. O Góes hoje no autosserviço, o Góes Tradição, é muito bem mais. vendido, graças a Deus. porque ele também vai até de garrafão, né? Isso. Hoje não temos mais. No- A gente está trabalhando Acho que eu mais tô meio nessa linha antiga. mais... Experiente. Porque eu lembro dos garrafões. Precisa tomar o rosé, né? Eu já comprei esse, tá? Viu? Mas deixa eu te falar. Eu lembro dos garrafões, você acredita? Olha aí. Não, mas os Que garrafões vinha- existiram sempre na tinha a vida. rolha, tudo. Exatamente. Mas o Jubair faz parte da minha vida pessoal porque foi para mim um modelo aí de gestão como se fosse um TCC. Saindo da faculdade, vai lá, pega um modelozinho pequeno, constrói e depois a coisa anda, né? E aí, o geral, todas as marcas, me lembro aqui, muitas marcas passaram assim pela minha mão também junto. De novo, sempre, nunca sou só eu, nunca, sempre os primos, os tios. É um orgulho danado a gente não ter essa coisa do ego, né? É importante não ter O ego só destrói, né? O ego só A destrói. humildade constrói. Eu, assim, estou sem chapéu aqui, mas tiro o meu chapéu para sua pessoa com todo o respeito, pelo fato de você conseguir ali junto com a sua família lidar também uns com os outros, com os primos, com todo mundo e estar em harmonia, né? Sim. Muitas vezes passando por cima de situações que abrindo mão muitas vezes de coisas, né? Para quê? Para estarem juntos, Exato. porque não existe nada mais lindo e precioso e raro do que ver uma família unida. Exato, e depois ainda, né, me aguentaram, ainda me autorizaram quando eu fui para ser prefeito, eles não queriam. Aí eu falava, olha, eu estou sendo convidado porque São Roque tá, vamos dizer, chamando uma pessoa como eu, né, que tinha já aí naquela época, em 16, já tinha o meu histórico pronto, feito, bastante quilometragem já, né? E fui para lá e também não me arrependo, mas sempre com o apoio deles. Eu não iria para a prefeitura por minha vontade apenas. Essa era a minha próxima pergunta, porque além de empresário, né, você ingressou aí na trajetória política. O que te motivou? Já que, claro que a gente sabe, você é uma pessoa super ocupada, à frente das coisas, né? O que te motivou a você entrar Desafio. Desafio. Na verdade... Você é movido por desafios? Antes de ser... Eu acho que não sei se é desafio ou se é missão. Propósito. Pode ser, mas missão. Por exemplo, quando eu me envolvi muito na vida... do negócio, eu também me envolvi no setor, no mundo setorial. Certo. O Sindicato da Indústria do Vinho, que é um sindicato patronal, ele existia desde 1936. Quando eu me vi, em 2003, 2002, a gente tinha um patrimônio dilapidado, que era dessa associação. Teve até a morte de um bandido ali, naquela estrada ali que vai para Canguera ali. Certo. E, enfim, o negócio estava perdido, tinha problema junto à IBAMA, o meio ambiente, polícia ambiental,
e tinha só problema, dívida, e a Enrolado. gente ia perder uma cadeira na Fiesp, que tinha sempre uma participação na Fiesp, estava perdendo. Eu falei, não é possível a gente jogar tudo isso no buraco. E eu assumi em 2003, o Sindicato da Indústria do Vinho. E aí nos aproximamos da Fiesp, tivemos depois aí a condução da Expo São Roque, que foi uma arrumação no turismo de São Roque. Né? Aquela Expo São Roque, embora as pessoas confundam, né, e explorem até politicamente contra a gente, aquilo ajudou São Roque a colocar um nível muito bom para o turismo. Vendeu São Roque. O nome já dizia Expo São Roque. Era para expor São Roque para o turista. E está aí, né, hoje o resultado. Então não existe mais, até por algumas contingências ali de espaço, do uso ali daquele parque, mas não era uma coisa para vinhateiro, era uma coisa para o setor de turismo. Tanto que quanta gente dali saiu, restaurantes, comerciantes, né? Então não vamos citar nomes aqui, mas então é tudo uma coisa que deu certo pelo setor. E foi aí que então aconteceu a questão da cidade. Na época, o Efaneu não tinha algum impedimento para ser candidato, e ele me falou, olha, Cláudio, seria legal se você topasse essa parada. E São Roque estava passando por um processo muito complicado, né? De 2013, que foi a gestão, né, anterior à minha, de 13 até 16. Eu falei, vamos embora, vamos assumir esse desafio. Me lembro, até o atual prefeito foi um do que me ligava todo dia para eu topar a tarefa. Olha só. Te incentivou. Nossa, me incentivava. Todo dia ele me ligava. E aí, Claudião, já topou? Foi vereador comigo, né? E tudo mais. Hoje está aí, metendo o pau em mim, criticando. Não sei por que fala tanto de mim, né? Eu acho que ele... Saudade. Deve ser saudade, deve ser saudade. Ou preocupação, né? Porque se o meu nome está sendo lembrado por ele, ele, ao invés de esquecer de mim, cuide da vida, né? Cuide da cidade. Mas, enfim, nesse desafio eu vim para ser prefeito. E... olha, foram momentos difíceis, como eu disse no começo da fala, mas foram momentos interessantes também, porque fiz a minha parte, fiz bem feito, de uma forma cabeça erguida, não tem nenhum problema na justiça, não tem nada, aliás, às vezes, sem querer, você se atrapalha até na administração, né? Mas sempre com um caráter. Se você tiver o caráter, tiver a credibilidade, as coisas, no final, dão certo. E foi isso. Então, a minha vida recheada de desafios, de missão a serem cumpridas, missões, né, a serem cumpridas, e estamos aí animados sempre. Exatamente, né? Não pode deixar a peteca cair, como se diz, né? Hoje continuo, até aproveitando, hoje eu estou com outras tarefas, eu parece que eu tenho, sempre falam lá na minha casa, eu tenho imã, né? A Mazé mesmo fala, você tem imã, né? Eu estou administrando agora o São Roque Clube, que é Verdade. o clube que andou com por muitos problemas, hoje está aí saneado, bonitinho, redondinho. É difícil um clube. Sim, tenho ido sempre lá nas conferências nas assembleias do Sicredi. É isso, lá no clube. Sim. E a gente, então, tem um patrimônio danado ali de grande e com poucos sócios, né? Então, a vida mudou. Os costumes da sociedade mudaram, né? Mas o clube a gente tem levado, tem uma base lá no Yacht Club, que também cuida lá das embarcações e de lazer também, perto da represa. E uma associação nova, que foi fundada agora em 16, que é a Associação dos Vinhos de Inverno. A Associação Nacional dos Vinhos de Inverno. Me chamaram para ser presidente, topei. Estou lá na direção de uma entidade de 50 associados de Então gente... você conhece todo mundo. Nossa, eu conheço todo mundo. Então hoje, politicamente, até em nível Brasília, a gente consegue trabalhar no setor, conquistamos um laboratório para essa associação, a fundo perdido, até através do vice-presidente, do Geraldo Alckmin, na pasta dele de desenvolvimento. Então, todo esse nosso conhecimento, essa bagagem, a gente empresta para o setor, não guarda para a gente, né? Você fica triste eu perguntar a sua idade? Eu não fico, eu tenho 61 anos. 61. Parece Quanta coisa que você fez. Dizem que eu já tenho 70 e poucos. Eu falei, não rodei com um pneu murcho. Mas não. Não, eu perguntei porque é muita coisa. Tanta experiência, né? Me lembro um dia que eu estava na vinícola e o nosso escritório tinha que descer uma escada até na loja, assim.
E aí me chamaram, eu desci, daí a pessoa, o senhor falou, nossa, que rapazinho novo, pensei que o diretor disso aqui já era bem mais velho. Não, eu estava ali com 30 anos tocando o negócio junto com os tios e pais, né? Então é isso, desde muito novo. Eu acho que eu tenho que, uma hora dessa, descansar um pouco, né? Gosto de jogar futebol, sou muito feliz, tá tudo certo. Mas eu não consigo me desligar das tarefas. A hora que você vê, você da já está missão. na liderança. Exato. Eu não consigo ficar quieto. É isso? É mais ou menos por aí, Viu? Érica. Ali na vinícola, já aconteceu alguma situação inusitada com algum turista, algum cliente? Ah, poxa. Alguma coisa que você lembra que marcou? Nunca ninguém pulou naquele lago e saiu nadando? Ah, não, já. Essas coisas normais, Né? normais. A torcida... A gente, eu sou corintiano, né? Aí a gente brinca que quando o Corinthians não jogava no domingo, enchia de turista de ônibus lá, né? Então eu falava, os corintianos, meus patrícios aí, né? Então essas brincadeiras assim, e gente que pulava na água, né? Então você tinha que ir lá correndo, não brigar. Porque se Sim. você briga, vira um negócio contra você. Imagina ainda hoje, com as redes sociais aí, que só Tudo. uma piscadinha você já não Exatamente. presta mais, né? E assim, então, nós não tem uma passagem. Pode ser que eu me lembre, mas por enquanto ainda está tudo normal. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você vai lembrar. Vai lá. Você já falou da sua trajetória na política. Até poderia falar um pouquinho mais da política, tem umas tretas no ar, mas vou segurar um pouquinho. Mas pode perguntar de treta também, não tem problema. Mas eu quero que você, na sua mente, quando você lembra, você falou várias vezes isso, e eu quero que todos que assistirem, hein, você que é pai, tio, avô, olha a importância de formar um homem, você apoiar uma pessoa com palavras de afirmação. Ele falou assim, ó, quando eu falei, pai, eu vou assumir o Quinta do Jubair. Aí ele falou assim, meus tios me apoiaram, meu tio me apoiou. Depois ele fala mais um pouquinho, assistam a entrevista, várias vezes ele fala, meu pai, meus tios me apoiaram. Quer dizer, ele sempre teve alguém ali, ó, junto com ele, falando, vai, tô aqui atrás, mete o pau, vai. Por que eu tô frisando isso? Porque a importância que existe nisso. Quando você pensa lá atrás, no passado, qual palavra assim que eles falavam que vem na sua cabeça? Tinha algum dizer que eles falavam para você? Tipo, sempre tem, às vezes, nossos pais, né, repetem algumas palavras pra gente, falam coisas que nos levantam, que nos apoiam, né? Tem as outras também que eles xingam, às vezes, aquele jeito, né? Mas você lembra de algum... Não, eu sempre me lembro quando principalmente eu me dava muito, sempre me dei, né, até hoje, mas naquela época, com meu tio. Né? O meu pai já era um pouco mais... Aquele tratamento mais distante. Rígido. O pai conversava pouco, né, com os filhos, né? Avô, então imagina, né? E hoje eu rolo na sala com a netinha, quer dizer, coisa mais gostosa que tem. Né? Imagina, eu não tive isso com meu avô, né? Mas eu já ajudava meu avô. Meu avô vinha fazer entrega de vinho aqui na cidade, olha só, com uma caminhonete, uma C10. Nossa. Sabe, uma Chevrolet a gasolina. E ele tinha uma capota de vinil. Não era essa capota que tapa só ali na lataria. Ela fazia Sim, para poder entrar uma capotinha igual do Jeep, né? E a mercadoria entrava. E ele já era mais velhinho, eu entrava, eu era moleque, eu era o que puxava a carga lá de esquema para... Ele descarregava vinho ali no bar do Seu Candinho. São Roquense se lembra disso. No Bios Bar, a gente entregava vinho, entregava nas cantinas lá do Tabuão. Então, nossa, já vivi muita coisa, graças a Deus, e sempre eles ali. Mas o meu tio, eu sempre falava disso, de alguma ideia para crescer. O meu pai falava, não, calma, porque tá bom o trabalho aí. Ele falava assim para acalmar. E o meu tio falava, não, esperava o meu pai sair de perto e falava, não, pode tocar que eu aguento. Eu falei, mas eu vou abrir mais um cliente que vai precisar trabalhar mais, vai precisar mais esforço. Pode ir, ele falava. Então, eu me lembro, ele balançava a cabeça, pode tocar. Então, é isso, é apoio, família, né? E credibilidade de novo. Então, a gente nunca faz sozinho, nunca você faz nada sozinho. Como isso forma o caráter da pessoa, né? Como isso forma o caráter. É uma coisa assim que você acaba, com as suas perguntas, me trazendo aqui para uma memória, né? Que vai buscar lá no fundo tudo que a gente já viveu e vem assim numa...
vem numa lembrança fotográfica, né? A gente lembra do flash. Então, muito importante. É porque está aí no subconsciente, né, gravado, e a importância que isso teve na formação do seu caráter, até nessa questão de você meter a cara, fazer as coisas, porque isso chama neurociência. Inconscientemente, você tem aquele sim dele ficou na tua vida, então você nunca vai ter medo, porque você vai lembrar, Olha aí. ficou marcado. Olha aí. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu nunca tive esse contato com uma forma com um psicólogo, né? Mas a gente percebe, sim, que é essa força que dá pra gente, a gente perde o medo, né? Perde o medo, perde a preguiça, e se amanhã não der certo, você faz de novo e faz dar certo. Preguiça é muito feio, né? Preguiça. Gente, ó, uma palavra que te descreve. Eu gosto de descansar quando eu chego em casa, aí eu tenho preguiça, mas é briga comigo. Chega aqui, já deita, já. Fala, meu Deus do céu, o dia inteiro na correria. Ela fala, eu cuidei da casa, eu não sei o quê, e você chega e já deita, né? Para ligar uma TV, para ver um noticiário, né? Eu falo, poxa, mas e o que eu fiz o dia inteiro? Você não viu, né? E a cabeça da gente trabalha tanto quanto o corpo. E Mas ela eu acho que a hora que gente, você entra na sua casa, você fecha a porta e você fala, bom, agora relax. Né? Tipo, tô desarmado agora. E hoje, com o WhatsApp, então, não é por nada, não, mas eu tenho... olha, se contar no WhatsApp, são muitos assuntos durante o dia todo. Então, a gente tem que ter equilíbrio, discernimento e tem que ter a gestão, né? Então, você fala, olha, não deixa para depois, faz o negócio, já responde, se não der, volta e faz de novo. A gente tem que ter paciência, porque se eu quis pegar aquilo para fazer, aí eu quis, né? Agora, na hora do BO eu gritar, na hora do BO eu espernear, não. Se eu quis fazer, agora eu vou fazer bem feito. Então, isso é mais uma lição que a minha vida me ensinou. E eu tenho visto por aí as pessoas que falam, e depois, lá na hora do aperto, elas xingam, a culpa é do outro. O terceiro que errou, eu fiz certo. Não, ele que está errado. Então, não é assim. Se você está fazendo, a responsabilidade é sua. Até estou lembrando aqui do nosso querido prefeito, né? O IPTU, agora a culpa é minha. Ah, porque a lei é de 2018. A lei é de 1966, se ele não sabe. A lei é de lá de trás. Em 74... Desculpa. Em 2014, ela teve essa revisão com o voto dele para 1%. Enfim, estou emendando a conversa aqui, mas acho que é oportunidade. E depois, em 18, teve revisão. Em 21, teve outra. Por que não arrumou? E por que cobrou depois da eleição? Estranho, né? Então, essa é a minha crítica. Mas se ele topou fazer esse jeito para arrecadar mais, aliás, de forma errada, né? Porque quando você administra, você tem que fazer a medição das áreas que não estavam registradas, ou você tem que mudar, vamos dizer, o plano ali do georreferenciamento, esqueci o nome agora, me fugiu, da planta genérica, né? Isso, me lembrei. Mas faz tudo de uma vez só, sem explicar nada para ninguém, sem dar direito à contra-argumentação, e depois a culpa ainda é do outro. Então, espera aí, o que você está fazendo aí, né? Na hora boa, é você que fez, né? UBSs, né? As duas UBSs, a do Iguaçu e do Vilaça, quem arrumou, quem colocou em ordem fomos nós, inclusive. Eu tive que fazer um financiamento. Desculpa eu desabafar. Não, pode desabafar. Eu tive que fazer um financiamento no banco, que ele votou contra o financiamento, na época o empréstimo, para a gente terminar a UBS do Vilaça e do Iguaçu. Fechou só no governo dele, só foi lá e terminou a obra, mas já estava toda contratada. E com dinheiro que ele foi contra ainda do financiamento. Aí foi ele que fez. Assim... Agora, a culpa é minha porque ele está cobrando imposto depois de 5 anos que eu saí do governo. Explica, né? Explica, para de dar desculpa. Trata bem seus funcionários. Não fica xingando o vereador para lá e para cá. O cara votou contra o que você quer, ele já não presta, você persegue. É um negócio muito louco. Então, isso aí às vezes aí já vão até mudando a minha afeição aqui, já vou ficando revoltado. Vai ficando pitbull? Já vou ficando pitbull, mas... eu participei na verdade, dá para ele arrumar, dá para fazer certo. Basta ser humilde, basta assumir as coisas. Tá certo, tá prefeito, tem que fazer, tá tudo certo.
Só que faça com orgulho, com caráter, não fugindo, né? Só aparece na hora do show. Na hora de falar do IPTU, ele se esconde. Então, que prefeito é esse? Enfim, é só isso que eu queria, sem mais no momento. Sem mais. É um Sem pouco... mais. Desculpe, viu? Não imagina, é um pouco revoltante. Eu gosto de participar das coisas. Eu estive na Câmara em uma das sessões e até ela foi encerrada assim, de repente, ficou no ar. Daí eu falei, acabou, né? Mas eu fiquei muito triste porque eu só vi velhinhos. Sem mentira, 80% eram idosos que não aguentavam subir os degraus ali da Câmara para assistir, para saber e O que ia preocupados acontecer? com o negócio do IPTU e ia vencer, como é que ia pagar. Então, assim, eu vi, assim, as pessoas passando por isso, eu fiquei assim, eu falei, não, tem que ter coração, tem que ter alguma solução para eles e parabéns a todos os vereadores que apoiaram, porque o povo está sofrendo, o povo pobre está sofrendo. O povo, não é só o povo pobre, o que é justo, Isso, né? isso. O que é justo, é questão de justiça. Isso. E ser, assim, compreender, né, a situação. Vai lá pro meio do povo que não tem como se compadecer. Se você vê as situações, as pessoas, não tem como não se compadecer, porque tá bem complicado. Mas vamos fechar aqui também para mim não te alongar. A gente vamos mudar. Deixa para lá, Deixa vamos ver pra lá. se ele faz a parte dele aí. Pronto. Tô torcendo pelo povo. Pronto, eu também tô torcendo pelo São Roquense. Uma palavra que te descreve. Puxa vida. Trabalho. Boa. Seu hobby favorito? Futebol. Joga ainda? Jogo? É mesmo? Penso que jogo, né? Quando eu assisto o vídeo... Não volta quebrado, não, né? Quando eu assisto o vídeo, daí eu falo, nossa, que vergonha. Mas eu tô achando ali, quando eu tô dentro Não, do você tá campo, de parabéns. que eu tô achando que tá bom, então... A gente tem então que tá cuidar do corpo, né? bom. Isso. Uma pessoa que te inspira. Puxa. Meu pai. Uma cor. Embora meu pai nunca teve essa relação muito forte, mas pelo jeito dele eu sempre segui essa cartilha. Ele tem um jeito discreto, muito amigo de todos e muito honesto, muito caráter. Meu pai nunca foi antiético, nunca pensou em passar alguém para trás, sempre trabalhou muito. Me lembro de um dia, olha aí que passagem agora, onde é o Vale do Vinho era a nossa casa. Certo. E aquele pátio era pedregulho, não tinha asfalto, era pedra de rio ali que formava aquele piso. E dava para ouvir o barulho do pneu do carro quando chegava na vinícola. E era um ovo, era pequenininha. Estou falando de 1990, 80 e poucos. Eu tinha 15 anos, 18. E aí, na hora do almoço, fechava para ir almoçar. A portinha lá, uma portinha. E aí, escutava o barulho do pneu do carro no pedregulho, era sinal que estava chegando gente. Meu pai estava almoçando, ele deixava o talher comida no prato, não terminava. Ele ficava bravo, lógico. Pô, caramba, parei de almoçar aqui. Mas ele parava ali, já abria o sorriso e ia atender. Isso, para mim, já marcou. Fora outras passagens que eu vi meu pai passando, onde ele foi humilhado uma vez, eu me lembro. Não vou falar nome de pessoas, nem nada, mas eu vi, eu falei, poxa, eu vou honrar meu pai, porque é um cara batuta, ele não merece esse tratamento. E assim foi. Então, meu pai é uma pessoa que me inspira assim. Bonita a sua história. Uma cor. Azul. Uma comida. Todas, mas puxa vida. Bolinho de bacalhau. É bom mesmo. Pode ser a isca, né? Faz tempo que eu como. Um lugar preferido. Praia. Um amor. Mas Quem é Deus para você? Deus é o homem que cuida de tudo, que lá de cima a gente, quando pensa, olha, tem alguém olhando de cima para baixo, assim. Faça certo, faça correto e faça com fé. Ele tem o olhar de chefe, ele tem o olhar de pai, mas ele tem o olhar de carinho, ele vai olhar para você se você precisar dele. Então é isso, essa coisa que nos inspira a seguir. Não posso deixar de falar da minha netinha, das minhas 2 filhas também, por favor, né? Se não está aí na pergunta, eu já respondo. Certo. A Paula, a Luísa e a Antonella, e as que vão vir, né? Se Deus quiser. 3 mulheres na sua vida. Paula, Luísa e Antonella. Pronto, já está aí. Bênção, né? Ó, você falou
tão bem do seu início como jovem e eu quero incentivar essa geração. Se fosse para você deixar um conselho, você até falou no começo, para os jovens, igual você falou, ó, com 21 anos você já começou ali, você foi sem medo e muito se comenta que nós vivemos uma geração de homens fracos, né? Que as pessoas são fracas, têm medo, muitas questões aí psicológicas, como depressão, ansiedade, e vivendo fora da casinha, muitos vícios, né? Lógico que antigamente tinha, sempre existiu, né? Mas com a própria internet, né? Essa questão dos jogos, essas coisas. Então, que conselho você daria para os jovens, tanto homem como mulher? É deixar a preguiça. E a preguiça não é só a física, é a preguiça mental. As pessoas hoje estão nessa era do Google. E o Google, uma vez eu discuti com uma pessoa sobre isso. Quando falaram, mas eu falei, o Google, o celular, isso aí, essa informação muito rápida, essa coisa, a comunicação e o ensinamento que já vem pronto, é uma coisa que está atrapalhando a mente da pessoa. A pessoa já não tem mais vontade de raciocinar. Hoje ela não faz mais tabuada. Ela tem que perguntar, hoje, X vezes X, ela vai lá no calculadora. Quer dizer, preguiça. A preguiça mental. E isso faz mal para o ser humano. Ele está virando um robô que não pensa, que não raciocina e daí vira um bicho humano. E que não se comunica também. E aí, para satisfazer o bicho humano, ele vai para o álcool, vai para a droga, né? Vira outro bicho mais desumano ainda. Então, eu acho que essa maquininha aí é uma judiação que ela está fazendo com o ser humano. E até essa pessoa falou para mim, mas já foi tudo inventado, agora é só seguir. Eu falo, olha, foi inventado porque pessoas foram inteligentes e raciocinaram para chegar nisso que chegamos. Agora, as que daqui para frente não vão precisar mais nada e aí vão virar o bicho humano. Então, essa é o meu recado. Deixe esse celular, vivam mais, usem ele para coisa, né, que precisa, mas usem a sua inteligência emocional, a sua boa vontade para trabalhar bastante e não ter a preguiça física daí, né? As duas coisas, né, Cláudio? As duas coisas, né? Você falou uma palavra aí que a gente realmente vê, né? A preguiça de caminhar, a preguiça de fazer qualquer coisa... Tudo. Tudo, a pessoa tem que ir daqui ali. Eu vou pegar um carro, eu não vou a pé. Enfim, estou falando de detalhes, né? Mas eu acho que a pessoa está muito preguiçosa, né? O mundo está muito... E aí está ficando tudo muito solto, de qualquer jeito. Ninguém tem responsabilidade, ninguém tem obrigação, não tem respeito, né? Então, as coisas vão se perdendo. Tá dando pena de quem está chegando aí, né? Exatamente. Eu fico com pena, fico com dó. Né, olhando pela minha netinha, por exemplo. Puxa Quantos vida. anos tem? Ela tem 2. Então tá na fase gostosa. Tá na fase deliciosa, mas para mim é um exemplo de toda essa geração que está vindo. Então a gente tem que cuidar, mas tem que cuidar e tem que educar. Porque 2 anos, às vezes, sabe mexer mais do que a gente. Exato. E se ela começar a chorar e você dá o celular na mão dela para acalmar ela, pronto, já arrebentou, né? Aí estragou tudo. E disse que voa é para estragar, não é para corrigir, né? Não, eu não consigo fazer isso daí, não, porque eu acho que daí eu vou estragar muito. É verdade. Cláudia, eu quero agradecer o presente, os vinhos que você trouxe para mim, para a equipe aqui do estúdio. Muito obrigado. Obrigado aqui pelo seu... É o lançamento esse aqui? Não, esse já tem. de linha. Porque eu já comprei lá. Esse aí, quando eu fui fazer hoje o presente para trazer, eu lembrei de você e falei, olha, uma moça como a Érica, um rosé, e ainda você tá com uma... Olha aqui. Olha aqui, pessoal. O rosé... Já combina, né? Até combinou, hein? É isso aí. Quero agradecer a sua presença, os presentes, e deixar para você fazer um convite para o pessoal que ainda não conhece a vinícola, para vir passear em São Roque, conhecer... Deixar um abraço lá para você. Olha, a gente recebe todos lá na vinícola. E nós mesmos, né? Domingo estava lá recebendo um grupo da Bahia. O dia todo. E é assim. Então, qualquer pessoa que vai lá nos visitar, a gente recebe. Eu desafio alguém que, enquanto eu fui prefeito na prefeitura, não recebi pessoas. Ou desafio alguém que diga que a gente também não atendeu na vinícola. Então, eu acho que é isso que a gente leva. E as coisas dão certo por conta dessa boa vontade. Então, esse convite
E não sou só eu, de novo, não sou só eu. A minha família toda, todo mundo está ali sempre para receber. Os nossos funcionários são reconhecidos pelo atendimento, pela simpatia. Os clientes nos falam, eles fazem questão de fazer o comentário, eu falo, daí eu fico pensando, mas quem ensinou isso para eles? A gente nem fez treinamento, é o convívio. Eles aprenderam com a gente como se faz, como exemplo. O meu avô sempre nos ensinou muito através de exemplos. Então é isso que a gente faz aqui para que as pessoas também façam o certo. Então você tem que dar o exemplo. E aí eu acho que tudo dá certo. Então é um convite para que vão lá, visitem a vinícola. Hoje ela é uma potência, sim. É uma coisa que dá exemplos de vitivinicultura no Brasil. E às vezes o São Roquense não sabe o que tem ali tão perto. Então é o convite para o São Roquense da região, né? A gente adora Ibiúna, Vargem Grande, aqui Mairim, que era Sariguama Alumínio, que do Brasil inteiro. Visitar a gente. Não, mas estou falando da micro-região porque a gente quer abraçar todos daqui de perto. E é tão pertinho, né? Tão pertinho, tão fácil. Tão pertinho logo ali. Pelas redes sociais precisa agendar alguma coisa ou só chegar? Eu, quando eu vou só chego lá. Eu já te vi lá várias vezes. Tem muitos eventos lá, né? Tem muitas... Tem a Pisa da Uva. A Pisa da Uva é no começo do ano. Sempre quando tem a uva lá na colheita de verão. Aquela outra uva, não a fina. Sim. A uva comum, ela é colhida no verão, para explicar direitinho. Depois tem a colheita de inverno, que também é um evento muito especial que acontece em julho. É à noite. Depois tem os eventos, tem corridas, né? São eventos mais esporádicos. E tem o dia a dia, que são as degustações, os passeios lá nos parreirais. Não precisa se agendar. Consegue-se essa visitação lá. Eu vou aleatoriamente. Eu gosto de dia de semana, que é mais Não, ali na tranquilo. vinícola não precisa nada, é só chegar. Agora, quando tem os eventos ali, os passeios, aí adquire-se o voucher, né? E faz os passeios lá. Então tem degustação, tem gente ensinando como é que toma vinho, tem de tudo lá. É muito importante as pessoas irem. Vou deixar um desafio para você que eu fiz para os irmãos Brusoni lá do Stefano. Eles estiveram aqui contando a história deles, da família, de tudo quando começou. Eu falei... Não posso deixar de falar da minha mãe também, né? Que é a linha italiana aí da coisa. Mas quando você falou das mulheres, eu estava falando da minha mãe, você lembrou das... Mas a minha mãe tem muita importância na nossa vida. Eu aprendi muito com meu nono, que vieram da Itália, com muita dificuldade. Caseiros de sítio aqui. Minha mãe é um exemplo de vida. E ela tem até um livro, né, que escreveu da vida dela. É importante você chamar ela aqui um dia. Quero chamar. Você vai se divertir aqui Por favor. Rafaela. Rafaela? Você vai se divertir. Já escreveu um livro? Escreveu um livro da vida dela. Hoje eu vou entrevistar o Jaime hoje. O Jaime lá da distribuidora Flórida. Sim. E ele também gosta de escrever. Ele escreve muitas poesias. E eu tive a oportunidade de ler as poesias dele. Que talento! A minha mãe não é escritora. A minha mãe é exemplo de vida, que foi uma ghostwriter, né? Que fala aquela pessoa que escreveu sobre ela. Escreveu sobre ela. Mas é uma figura. Você vai se divertir aqui com ela. Então, posso pegar com você? Pode pegar depois. Convidadíssima. Que vai ficar super alegre. E vamos marcar outra entrevista para falar do turismo, Mas festa... eu cortei você. É o desafio. Você fazer um evento, um festival dentro da vinícola. Olha o tamanho que vocês são ali. A gente sempre faz eventos ali. Vai ter um festival agora de vinho e arte, agora na Semana Santa. Legal. Ali no parque. Naquele espaço. Não tem cobrança de ingresso. Ali no espaço, no dia 19 e dia 20. Importante, olha aí. Legal. Então, vai ter música e artes plásticas, artesanato e comidinha, vinho, ali do lado do lago mesmo. Entendi. Super legal. Imaginei isso. É um evento novo que a gente vai criar. Bacana. Vai começar pequeno, com certeza vai ficar grande, porque graças a Deus o que a gente faz ali faz com muito coração. Cláudio, mais uma vez, obrigado. Então, Deus desafio, abençoe. Esse desafio tá fácil. O seu desafio, você já é um cara que já está pronto, rapaz. Já está pronto. 61. Que nada. Já está pronto aí para... Que Deus te mande novos desafios. Amém. Aí, já que você gosta de vencê-los todos, né? Mas está na hora de também curtir, né? Curtir mais a vida aí. Mas eu estou curtindo. Na verdade, todas essas conquistas, ver uma uva
de origem europeia se dando bem em São Roque, você é premiado, reconhecido, toma o vinho é bom, quer dizer, isso aí é prêmio. Isso daí para nós já é curtir a vida. Então a gente é muito grato a tudo isso. Que você possa curtir muito e muito mais, viu? Amém. Obrigado pela sua participação e as portas estão abertas, tá? Obrigado. Desculpa ter alugado você aí com tanta conversa, mas acho que foi bom, né? Muito bom. Gratidão, viu? Obrigado. Pessoal, até a próxima, então. Super beijo.